Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Mas que tipo de pessoa tem o Senhor Deus presente na sua vida, que é fortalecido, ajudado, sustentado com a destra da sua justiça? O tipo de pessoas que o servem, os que são eleitos, escolhidos por Deus, aqueles que se tornam amigos de Deus como Abraão era, ou seja, que o servem através de uma fé verdadeira, por amor e não por obrigação. Isaías 41, versículo 8. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. O tipo de pessoas que são chamados por Deus de todas as partes da terra, aqueles a quem o próprio Deus em pessoa deixa bem claro que são seus servos, porque foram escolhidos para isso. E exatamente por isso, jamais, nunca serão rejeitados pela pessoa de Deus. Isaías 41, versículo 9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitarei. Mas por que eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, como está escrito em Isaías 41, versículo 13. Porque não vivemos mais para nós, mas para Deus. Assim, quando alguém quer guerrear conosco, se indignar conosco, na verdade, eles estão fazendo isso contra o próprio Deus. E por isso serão envergonhados, confundidos, perecerão diante de nós, serão reduzidos a nada pelo poder de Deus. Isaías 41, versículo 11 e 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém, e não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo serão. O que o Senhor Deus faz para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou, como está escrito em Isaías 41, versículo 20. Para o Senhor Deus, nós somos vermes, um povozinho minúsculo, menos do que nada. Seria uma abominação para a pessoa de Deus nos escolher. Mas mesmo assim, não sendo nada aos seus olhos, Ele nos faz ver, saber, considerar e entender que Ele nos criou e que é o nosso Redentor, o nosso Santo e Salvador. Isaías 41, versículo 14 e 24. Não temas tu, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, porque eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, e o Santo de Israel. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada, abominação é quem vos escolhe. O Senhor Deus nos anuncia as nossas vitórias antes delas acontecerem, para que nos gloriemos na força do Deus Todo-Poderoso. Isaías 41, versículo 16, 22 e 23. Tu os padejarás, ou seja, os amassará feito massa de padeiro, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras.
Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei o bem ou fazei o mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. O Senhor Deus é a água viva que não desampara os necessitados que o buscam para saciar as suas aflições. Isaías 41, versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. A sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor Deus, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Mas por que o Senhor nos diz? Quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber? Ou desde antes para que digamos, justo é? Porém, não há quem anuncie, e nem tampouco quem manifeste, e nem tampouco quem ouça as vossas palavras, como está escrito em Isaías 41, 26. Porque o próprio Senhor Deus nos anunciou para que possamos saber de que o seu Filho é o ungido, o Cristo de Deus, o nosso único e fiel Salvador. E Isaías 41, 25, disse Deus, suscitei a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, ele os pisará. O Senhor Deus em pessoa nos deu um anunciador das suas boas novas, do Evangelho da Salvação, o seu Filho, Cristo Jesus. E ele, Deus em pessoa, veio em Espírito Santo e anunciou o Evangelho no corpo do seu Filho, Cristo Jesus. Isaías 41, 27. Eu sou Deus, o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão. E Jerusalém daria um anunciador de boas novas. O Senhor Deus olhou para nós e não achou ninguém que fosse digno. Todos nós somos vaidades. Todas as nossas ações são coisa nenhuma. São como as nossas imagens de religiões de fundição, vazias como o vento, são confusão para as nossas vidas. Isaías 41, versículo 28 e 29. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes, conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse alguma palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são o vento e a confusão. Jesus te ama, assim como ele amou ao Pai, Deus, até o fim, obedecendo e se entregando na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Assim também Deus foi com ele, o fortaleceu, o sustentou com a destra da sua justiça, e assim também será conosco. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Oh glória! Amém? Dani Miguel.